Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Vou falar hoje sobre dois temas. Acho que vou pedir desde já a sua paciência, porque é quase impossível eu fazer esta reflexão em dez minutos. Vou falar sobre a morte de Sara e vou falar sobre a escolha do filho de Sara com Abraão, Isaac. Muito obrigado a você que está chegando ao nosso canal, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, obrigado a você que inscreveu-se no nosso canal e não tenha dúvida que você é muito importante para nós. E de minha parte eu desejo que as bênçãos de Deus, eu desejo que 127 anos de bênção, de vida, de vitória, o período da vida de Sara, eles se projetem sobre a sua vida, com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, com tudo aquilo que necessitamos para o nosso dia a dia. Meu irmão amado, meu irmão querido, eu quero começar lendo pelo menos 4 versículos da primeira leitura, que está em Gênesis capítulo 23 e capítulo 24. A primeira leitura é Gênesis 23, do 1 ao 4, e depois o versículo 19. Depois entra no capítulo 24, vai do 1 ao 8, e depois do 62 ao 67. Não lerei todos esses versículos, mas quero iniciar com quatro versículos. Eram apenas 2 temas, mas eu estava relendo esse texto, e apareceu mais um tema. E é necessário que ele seja falado dentro dos meus limites, um pouquinho nesta reflexão. Sara viveu 127 anos. O que é que nós temos aqui? 127. 1 mais 2, 3. Mais 7, 10. O Deus 3 vezes santo, o Deus que prometeu descendência para Abraão, o Deus que, mesmo diante da incredulidade de Sara, que riu-se, sobretudo de quando a promessa de Deus estava se concretizando, ele não revogou a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar céus e terra, a sua palavra não passa. Ele tinha prometido que daria um filho para Abraão com Sara, e ele deu. Então Sara viveu 127 anos. Está aqui embaixo, tá? Mas eu estou lendo no... Tá bom? 127 anos. O autor já está... É uma peça que o autor está construindo. E ele está dizendo que a vida de Sara foi pautada por Deus, pelo querer de Deus. Esteve debaixo do senhorio do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos aqui 127, nós temos o número 10. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E no primeiro momento, 1 mais 2, 3, nós temos o Deus 3 vezes santo. Com mais 7, o 7 fala da totalidade, da perfeição. Deus é perfeito. Deus é absoluto, por isso devemos amá-lo sobre todas as coisas. O autor está dizendo que a vida de Sara foi uma vida encharcada em Deus. Assim que Deus chamou o seu marido, lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, ela o acompanhou. Ela o reverenciou. Ela lutou ao lado dele para que, mesmo descrendo, e ela tinha os seus motivos para descrer, nós descremos por coisas muito mais insignificantes e pequenas.
quando ela viu a sua idade, a sua esterilidade e a idade avançada do seu marido, é quase que impossível. Mesmo assim, ela ajudou, contribuiu para que os planos de Deus se realizassem na vida do seu marido. Então, o autor está dizendo que esta Sara é a mulher ideal. É a mulher que todo homem, dentro do Antigo Testamento, Sara é a mulher. Se no Novo Testamento Maria Santíssima é a mulher por excelência, no Antigo Testamento Sara é a mulher ideal. Mas para que a mulher seja uma mulher ideal, uma mulher como aquela de Provérbios 14, sábia que a sua casa edifica, ela precisa estar em Deus. Ela precisa deixar também, não foi só Abrão, que deixou a sua terra e a casa dos seus pais. Ela também deixou e acompanhou o seu marido. Então o autor já está dando uma mensagem clara para nós. Se queremos viver a graça de Deus, estes 127 anos, uma vida fecunda, uma vida abençoada, é preciso que estejamos mergulhados nesse Deus 3 vezes santos, nesse Deus que é absoluto, nesse Deus que é perfeito. E nesse único Deus. 3 mais 7 são 10. Vai dar 1. Um Deus verdadeiro. Um monoteísmo está sendo pregado aqui. O decálogo de Moisés, mais tarde, ele vai trabalhar em cima disto. Um Deus somente. Esta é a fé da igreja. Mas vamos em frente. Sara viveu 127 anos e morreu em Cariate-Arbe, que é Hebrom, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Se neste momento Sara tinha 127 anos, Abraão tinha 137. Ele era 10 anos mais velho que ela. Tá bom? Não fique muito apegado nesses números, mas eles têm um significado, uma importância teológica para a peça que está sendo construída. Então Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas. Antes de prosseguir, só uma coisa aqui. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos hititas. Depois de fazer luto, depois de chorá-la, há lugares por aí que os parentes já não vão nem visitar o doente no hospital. Há empresas funerárias que cuidam de tudo. Os parentes nem no cemitério vão. Muitas pessoas, de forma cínica, ainda dizem: eu quero ter a lembrança dele, dela vivo, viva, bonito, forte, robusto, desse jeito esquelético, canceroso, leproso. Vamos seguir um pouco a Bíblia, né, irmãos? Vamos obedecer um pouco, ou estas partes não têm significado, não têm importância? Quem quiser que enterre lá o defunto para lá. Que cuide para lá. Não, eu não vou. Eita, que covardia. Mas vamos seguir. Depois levantou-se de junto da morte e falou aos hititas: sou um estrangeiro, hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Que palavra bonita, hein? Olha só. Onde possa sepultar a minha esposa que morreu. Assim Abraão
sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. O que é que estou dizendo com isto, queridos? Por isso que disse que ia aparecer mais um tema, só queria falar de dois: a morte de Sara e a escolha da esposa de Isaac. Os nossos mortos merecem respeito. Abraão comprou, embora tivessem colocado diante dele toda a terra para ele escolher o lugar que ele quisesse, sem pagar nada, ele disse: eu quero este lugar como propriedade. Porque lá não vai ser sepultada uma qualquer, é a minha esposa que morreu. Que lição, hein, irmãos? Que lição, hein? Eu quero comprar, e ele pagou por aquele campo. E quando se visita aquela região, está lá a sepultura de Sara, como a dele também. Por sinal, quando se vai a Los Angeles, está lá o suntuoso túmulo da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimee Semple McPherson. É algo espetacular o túmulo dela. E as pessoas fazem caravanas. E lá eles fazem culto, louvor, fazem orações. Quando se vai à Suécia, parece-me que é Estocolmo, está lá o túmulo de Daniel Berg, Gunnar Wingre. As pessoas fazem caravanas para visitar, para orar, fazem cultos, reuniões ali em torno. A vida cristã, a vida dos santos, ela começou dessa forma. Os cristãos iam e faziam orações diante do túmulo daquele homem, daquela mulher que foi um herói da fé, que deu um testemunho de fé. Agora já tem uma ideia diferente por aí. Depois de morto, urubu que me coma. Deixa para lá. Ninguém quer saber da sepultura. Olha lá. Que valor aquela pessoa tinha para nós. Que valor aquela pessoa tinha para nós. Nenhum valor. Ei, irmãos, pegue aí na sua Bíblia depois. Eu estou no lecionário litúrgico da igreja, mas é o mesmo texto da Bíblia aí. Pegue aí. Ou essa página aí foi arrancada? A gente só tira da Bíblia aquilo que nos interessa, aquilo que nos favorece, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que nos coloca numa zona de conforto. Olha o testemunho, o amor, o respeito de Abraão por sua esposa Sara. E este respeito, ele é tal, é de tal forma, é de tal magnitude, que o próprio José, o José do Egito, 400 anos depois, ele disse: eu vou morrer aqui, mas vocês não vão deixar os meus ossos aqui, vocês vão levar para a terra que Deus prometeu. É uma oportunidade, queridos, que não esqueçamos, a igreja terrena, ela está em sintonia com a igreja celeste. Igreja padecente. Aqueles que se foram, eles merecem o nosso carinho, a nossa atenção. Não é à toa que na carta aos Hebreus lemos: não esqueçais daqueles que vos transmitiram a fé. Quantas pessoas que nos transmitiram a fé, irmãos, há anos atrás, para que hoje estivéssemos aqui, aquele pai, aquele avô, aquela bisavó, para que hoje tivéssemos essa fé, como disse Paulo a Timóteo,
que esteve na tua mãe Eunice e na tua avó Lloyd, ela não pode ser esquecida. Essas pessoas são baluartes na nossa história. Paro por aqui este ponto. Com a morte de Sara, Abrão também pensou na sua própria morte. Não somos eternos. Ele também já estava idoso, idade avançada. Ele sabia que, não muito tempo depois, ele também partiria. E porque ele sabia que ele também morreria, ele chama o seu criado, o mais antigo dos seus criados, o mais confiável, aquele que era o administrador de todos os seus bens. E ele disse: olha, Deus me chamou para uma missão e Ele tem um plano extraordinário na minha vida. E esse plano não vai acabar na hora que eu morrer. Por isso eu quero que você vá à minha terra e traga de lá uma mulher para o meu filho. Eu estou rindo a vocês que eu lembrei agora que teve um irmão que ele foi trabalhar na casa de uma senhora e ele era solteirão, né? E todo dia que ele chegava lá para ir trabalhar, ele ia num canto, fazia uma oração e sempre na oração dele dizia isso: meu Deus, me dá uma mulher, preciso de uma esposa, aquela coisa toda, né? E um belo desses dias que ele estava fazendo essa oração, quando ele acabou de fazer a oração, uma filha lá da dona da casa, meio espivitada, né? Pulou na costa dele e atracou ele assim com vontade, e ele se assustou, disse: o que é isso, menina? Aí ela disse assim: mas o senhor não tem pedido para Deus uma mulher? Ele disse: é verdade, eu quero uma mulher, nem um Satanás. Abraão disse para o seu filho, Abraão disse para o seu servo Eliezer, o mais confiável: vai à minha terra e traz uma mulher para o meu filho. Porque o plano de Deus não vai parar. O plano de Deus precisa continuar. E Eliezer foi. Trouxe a bela e magnífica Rebeca, que venceu uma segunda Sara. Pela tarde, Isaque saiu ao campo para passear. Quando ele olhou, ele avistou que camelos vinham chegando. E de longe também, aquela carruagem parou. E Rebeca perguntou para aquele servo: quem é aquele que vem ao nosso encontro? E foi quando Eliezer disse: esse é o meu senhor. Ela então cobriu-se, colocou o véu. Você percebe que daquela época para cá tudo mudou, né, irmãos? E mudou muito. Porque hoje, quando se vê, o homem já se arranca tudo. Tira tudo logo de vez, que é para... né? São muitos ensinamentos que tem aqui, queridos. Uma cultura que precisa ser respeitada. Não temos que dizer que tudo que eles têm é perfeito, é bonito, é bom, tem que ser, não. Mas tem muitas coisas belas, e você sabe que hoje nós entramos numa decadência, numa degeneração enorme, terrível, terrível mesmo. E assim foi. Com a chegada de Rebeca, Abraão percebeu que o plano de Deus iria continuar. E o final desse texto vai dizer que Isaque, com Rebeca, foi consolado pela morte da sua mãe Sara. Olha o que faz uma mulher, irmãos. Olha o que faz uma mulher. Uma mulher sábia. Ela não cria problemas. Ela não cria conflitos. Ela vive a paz.
ela é uma irmã, ela é uma esposa, ela é uma mãe, ela é uma amiga. Ela é uma que de fato está no lado para somar, para construir. Aprendamos esta lição. A busca de Rebeca era a continuidade do plano de Deus, da promessa que Deus fizera a Abraão. Chegamos no Evangelho e hoje São Mateus não tem nenhum escrúpulo para contar um pouco da história dele. Se na primeira leitura Abraão manda buscar uma mulher na terra dele para que o plano de Deus continue, segundo aquilo que Deus lhe prometeu. Agora nós vemos Jesus chamando um homem para que a sua missão continue. Ele passa em frente à coletoria e diz: vem para cá, eu preciso de você. Jesus a escolher também aqueles que darão continuidade ao seu projeto, à sua missão. Se Abraão foi escolhido para entrar no projeto de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, muito mais Jesus Cristo. E ele mesmo disse: eu aqui vim para fazer não a minha, mas a tua vontade. Me chama a atenção que, quando alguém era chamado para uma determinada missão, aquela pessoa que era chamada, ela dava um banquete, fazia uma refeição, para solidificar, para concretizar aquele chamado, aquela nova missão, aquela investidura que ele estava recebendo. E Mateus fez isso, seguiu o protocolo, fez uma refeição, e Jesus foi à casa de Mateus. O que é fazer refeição na casa do outro? Fazer refeição, no mundo bíblico, é entrar em intimidade, é entrar na intimidade do outro, é fazer comunhão com o outro, é participar da vida do outro. Fazer comunhão com o outro é participar da vida do outro. E foi isso que aconteceu na vida de Mateus. Por que a vida dele mudou? Porque ele fez uma refeição, porque ele comungou com Jesus Cristo. Este é o nosso grande problema hoje. Todos os dias temos um banquete onde Jesus é o próprio alimento. Mas, infelizmente, embora comunguemos anos após anos, não pouco, a nossa vida continua a mesma, porque nós não conseguimos comungar da vida de Jesus Cristo. Se recebe a Eucaristia de qualquer jeito, de qualquer maneira, pensando apenas, basta eu comungar, eu receber lá a hóstia na boca, amém, e pronto, tá tudo certo. E já mudou tudo. E não é desse jeito, irmão amado. Não é desse jeito. É preciso eu querer comungar da vida de Cristo, do querer de Cristo, da vontade de Cristo. É preciso que eu queira entrar na barca de Jesus. É preciso que eu queira chegar a outra margem. É preciso que eu queira enfrentar aqueles que estão possuídos pelos demônios. É preciso que eu queira enfrentar aqueles que estão paralisados, aqueles que estão surdos, aqueles que estão mudos, aqueles que estão leprosos. Porque quando isso não acontece, queridos, desculpe-me, de pouco adianta eu estar todo dia na igreja. De pouco adianta eu comungar todo dia. De pouco adianta eu rezar 1000 ave-marias todos os dias. De pouco adianta as minhas 1001 devoções. Porque elas não são transformadoras. Elas são superficiais, elas são teatros. Elas não transformam a minha vida. A vida de Mateus mudou porque ele comungou com Jesus Cristo naquela refeição em sua casa. É o mesmo que vai acontecer lá na casa de Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa. É isso que Jesus quer fazer conosco hoje. Assim como a continuidade do plano de Deus na vida de Abraão aconteceu,
ela também aconteceu através de Mateus. E através dele, nós estamos chegando hoje a este evangelho, a este conhecimento. Mas o plano de Deus parou, acabou? Não precisa continuar? Será que hoje ele não está chamando a mim, está chamando a você? Para que venhamos dar continuidade no plano que ele tem para a humanidade. Eu não sou um escolhido? Será que eu não sou uma Rebeca, que Deus hoje está batendo a minha porta através do servo Eliezer dizendo, vem? Você foi a escolhida? Maria Santíssima foi a Sara, a Rebeca, a nova Eva, por excelência a mãe da vida. Se teve alguém que entrou no plano de Deus de cheio, de cabeça, de corpo e alma, esse alguém foi Maria Santíssima. É através de Maria Santíssima, assim como por meio de Sara, vem Isaque. E através de Rebeca, a sua descendência vai proliferar-se. Através de Maria Santíssima. E aqui é um mistério grande. No caso de Sara, teve o consórcio de Abraão. Mas no caso de Maria, não. Foi obra do Espírito Santo. Através de Maria Santíssima, vem a descendência perfeita. E essa mulher não pode ser esquecida. Se a história de Sara não pode ser esquecida, se o corpo de Sara não foi jogado de qualquer maneira e deixado ao esquecimento, menos ainda Maria Santíssima, que a fé da igreja vai nos dizer que ela foi levada em corpo e alma ao termo da sua trajetória terrena. Ela precisa ser lembrada, não a partir de um túmulo, não a partir da sua dormição, mas a partir da glorificação que Deus fez na vida dela, porque ela colocou-se ao serviço de Deus, porque ela quis fazer a vontade de Deus. Se teve alguém que acolheu o Deus 3 vezes santo, o Deus perfeito, o Deus único, esse alguém foi Maria Santíssima. Ela é a mulher trinitária. Ela entrou dentro dessa festa de cabeça. Que a tua vontade aconteça na minha vida. Enquanto Sara, apesar de todo o respeito que a ela devemos, e quero sempre tê-lo, ela ainda riu. Será? É possível? Maria, ela creu plenamente que a vontade de Deus aconteceria na sua vida, e aconteceu. É por meio dela, de Maria Santíssima, que a grande descendência dos filhos de Deus se perpetua na face da terra. Olhemos um pouco para isso e, sobretudo, para aquilo que eu não consegui falar. Que desça sobre todos nós, hoje, sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.